E aí, Fernando, com quem a gente vai conversar hoje? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença da Sabrina aqui, primeiro, e do Júnior, né? Mas o Vladimir, ele é conhecido como Júnior, tá? Mas a gente vai chamar pelo primeiro nome. Sim. Primeiras damas, boa noite, Sabrina. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo espaço. É sempre importante a gente falar de temas relevantes para a sociedade, para as pessoas, para a vida das pessoas, para as famílias. Então, desde já, agradeço aqui o convite. A gente que agradece aqui a presença. Vladimir, a gente chama ele de Júnior, como o Fernando falou, mas Vladimir, boa noite, Vladimir. Boa noite, agradecer aqui o convite. Falar pra galera que provavelmente, como eu sou da cidade, deve ter bastante gente de Bugaçu aí assistindo, né? Então, curte, comenta, compartilha aí e aprende um pouco com a gente aqui. Bacana, maravilha. Vocês são da área, a Sabrina da área dos planos de saúde. Tenho muitas perguntas e dúvidas, dona Sabrina. Vamos lá, vamos tirar. Já fez uma lista ali, ó. E o Vladimir? Seguro de vida. Seguro de vida. É um jeito diferente que o pessoal vai conhecer de seguro de vida. Imagino que o pessoal enxerga seguro de vida de uma forma. Eu nem chamo seguro de vida, chamo de planejamento financeiro voltado a risco, tá? Então a nossa corretora tem essa parte seguro de vida, tem a parte de seguro saúde, que a Sabrina vai falar bem aqui. E nós também temos a parte de finanças. O podcast, como a gente falou, é um ambiente livre. Nós não temos aquele gesso da televisão e nem do rádio. O rádio ainda é um pouco mais democrático. Maravilha? Maravilha. Então, bora lá, Fernando. Bom, então aqui a gente vai perguntar de tudo para vocês. Da minha corretora, ela fica no Capão, ali, em frente ao Terminal Capelinha. Bacana. É pertinho ali, né? Tudo colado, né? Pertinho. Que tá maravilha. Tudo por aqui. E há quanto tempo você está na área de plano de saúde? Na verdade, assim, a minha família, ela se mudou aqui para São Paulo. Eu sou capixaba, mas minha família... Percebe-se pelo sotaque. Pelo sotaque. A minha família é toda baiana, então nós morávamos... Toca aí! Pá, baiano também. Ai, que delícia. Ser baiana é tudo de bom, né? É uma cidade pequena, né? Então, com poucos recursos, não tinha faculdade, não tinha nada para que nós nos desenvolvêssemos. E aí, somos eu e mais 2 irmãos. E, na época, um irmão meu falou para minha mãe, quero cantar no Raul Gil. Eita! Sim, meus pais... Minha mãe, na verdade, saiu com a cara e com a coragem. Veio aqui para São Paulo, ali pro Parque do Lago, que tinha uma tia minha. Na época, nós estávamos lá. Veio só ele na frente primeiro, os 2. E aí, enfim, demorou. E ela falou, filha, a gente vai ter que voltar. Não temos mais recursos para continuar morando aqui. E aí, um dia, minha mãe se acidentou lá, a perna, teve que voltar para Bahia. Aí chegou lá e falou, mãe, eu não desisti do meu sonho. Quero voltar para São Paulo. E aí, veio a família toda. Peraí, por favor, não deixe eu curioso, Eu sou fofoqueiro e eu sou curioso. Cantou ou não cantou no Raul Gil, né? Cantou ou não cantou? Cantou sim. Ele canta bem? Ele canta muito bem. Passou por muita coisa, né? Os 2 juntos aqui. A gente sabe que não é fácil. Não. Vir um baiano para São Paulo, enfrenta-se muitos desafios, muita coisa. Tem uma coisa que baiano... Desculpa, diretora, rapidão. Tem uma coisa que baiano... Oi? Sono. Brincadeira. A gente adora uma rede. Aí. Esse é do meu. Eu vou fazer de conta que eu não ouvi. Mas o que o baiano tem é garra, assim. Ele não desiste das coisas e uma fé inabalável. Parabéns por essa declaração, tá? Pode prosseguir pra gente aí no... Na mesma época, né, ali com o Raulzinho, o Raul Gil e tudo, eu tava imersa naquele mundo. Aí eu falei, o que eu vou estudar? Aí o Raulzinho falou pra mim, Sabrina, faz rádio e TV, eu coloco você aqui como produtora. Aí comecei a fazer e tudo mais, só que depois eu vi, eu falei, acho que isso aqui não é pra mim ainda. E aí trabalhei uma época com ele como produtora, a gente viajou o Brasil e tal. Uau! Depois disso, que veio a minha primeira experiência aí com os planos de saúde, que eu entrei no... Foi nesse momento? Um pouco depois, assim, né? Bom, a hora que chegou o plano de saúde, você já estava ali, como é que se diz?
expert, né? Estava preparada para a oportunidade. Para a oportunidade, né? É. A oportunidade acabou. Que ano era isso, Sabrina? Então, 2015 para 2016. Mais ou menos isso. Então tá quase 10 anos. Eu tenho muito a agradecer, porque é um trabalho que a gente faz com muita dedicação pro cliente, mas também a gente é muito bem recompensado. E a gente faz um trabalho com amor, porque a gente sabe que aquilo funciona. O plano de saúde, lógico, é super importante. Faço isso todos os dias. Falando um pouco do seguro de vida, a partir do momento que você paga um sinistro, é que você sente o impacto que tem na vida das pessoas. Então, por isso, quando eu vou falar com o cliente, nem que eu tenha que sair brigada com ele, às vezes, mas eu faço o que tem que fazer, eu falo o que tem que falar. Qualicorp é uma grande administradora, é uma das maiores, né? Mais ou menos uns 100 corretores, e a gente tinha ali clientes que procuraram por aquele atendimento. Então, a gente tinha que dar o retorno, explicar como funciona, que eram planos por adesão. Planos por adesão é quando a pessoa faz o plano através da formação acadêmica ou do tipo de trabalho que exerce. Então, a gente explicava em qual sindicato ou em qual associação ele iria se filiar. Aí, sim, dava início à contratação. Então, era um volume muito grande. Vendeu bastante. Aí... Era plano coletivo. Coletivo por adesão, exatamente. E aí você entrou na Qualicorp, né? Qualicorp, isso. Qualicorp, começou a vender os planos coletivos, e aí em certo momento você falou assim, agora eu quero a minha própria agência, foi isso? Olha, aí depois da Qualicorp, eu fiquei na Qualicorp um tempo, né? Depois da Qualicorp, eu acabei recebendo um convite para ir para o Safra, para o Banco Safra. Então, eu era gerente PJ lá, de empresas, então tive mais uma vivência com essa parte financeira também. Perdeu a vida um pouquinho? Gente. Eu tenho amigos dessa área. Olha, o negócio não é brincadeira, mas também você sai de lá casca grossa, viu? Você sai preparado para vários desafios. Com o emocional destruído também, né? Ou fortalecido, né? Depende de... Não, fortalecido eu acredito, bacana, mas você também sai com ele detonado, porque eu vejo gerente de bancos, amigos que eu tenho, que eles falam assim, eu preciso tomar uma cerveja, não é eu vou tomar uma cerveja. Eu preciso fazer alguma coisa para se desconcentrar daquilo, porque às vezes pega... É natural, em todas as áreas tem isso. Aqui no banco, hoje eu não sei, mas talvez a época que você trabalhou ainda era muito forte. A pressão é muito grande por metas. E aí chega, além disso, tem uns clientes mal-humorados, então é carga energética toda hora. Pode ter a pessoa querer, né? A gente está ali para atender todos da mesma forma e fazer o nosso trabalho. Tem que ter o tato também, né? Tem. Eu vou interromper um pouquinho com você, só para Tá o Vladimir, ele que é de Embu-Guaçu, né, Vladimir? Isso, provavelmente a gente tem menos história em comum do que você teve com ela aqui, hein? Por quê? Cantor da faculdade, rádio, TV. Vamos ver, né? Vamos ouvir você, depois a gente fala, né? Depois a gente fala. Mas, Vladimir, você é de Embu-Guaçu desde sempre, certo? Isso, eu vim pra cá, acho que beirando uns 4 anos de idade. 4 anos de idade, né? Isso. E até hoje reside aqui. Já saí e já voltei. Voltei agora na pandemia. Com 16 anos eu iniciei a faculdade, né, de ciência da computação. E mudei para São Paulo, fui morar ali na região de Interlagos. Fiquei lá mais ou menos uns 5, 6 anos, me formei. 2 anos depois, aí me mudei, fui morar um aninho na Austrália. Aí voltei para Embu-Guaçu. Chique, né? Assim, ali do lado, né? Mas depois voltei para São Paulo de novo, em 2014 mais ou menos. E agora na pandemia voltei para Embu-Guaçu novamente. Não sei se eu... Volta. São Paulo, pelo menos, eu não gostaria, não. Meus pais são separados desde sempre. Minha mãe viajava bastante, ficava bastante para São Paulo. Então, a gente meio que cresceu junto com os amigos, né? Embora minha mãe sempre esteve presente, né? Então, Peterson, você conhece, mas aqui em Embu-Guaçu tem muito amigo, né? Muito conhecido, a gente faz parte da fraternidade aqui também, né? Então, tem bastante irmãos, atendo bastante empresários, inclusive... Fraternidade que você fala? Maçonaria. Maçonaria. Tá, exatamente. Entendi. Tirando a lotérica aqui e uma das hortifruti aí, o restante tudo atendo. Todos você atende? Se não pela parte de seguro, a gente tem uma distribuidora descartável também, né? Então... Você pode atender a lotérica também, fica aí a dica, tá? Deixa eles abrir oportunidade pra gente. Eu fui fazer faculdade, me formei em ciência da computação, entrei com 16 anos, me formei aos 20. Aí fiz algumas certificações na área de tecnologia. Pera um pouquinho, eu tenho que interromper. O cara tá de sacanagem com a gente, né, meu?
Você entrou com 16 anos na facu? Entrei com 16 anos na facu. Era bom aluno, viu, Juninho? Não adianta, não. Você deve ser um daqueles japonesinhos que quando eu fui fazer... Vamos falar aqueles filha da mãe? Que eu fui fazer minha prova na Argos lá, E o cara gabaritou, né? Deixou eu em segundo lugar, né? Bom de cálculo o cara era, eu fiquei em segundão. Não, desculpa, eu só te interrompi porque 16 anos ir para a faculdade eu não conheci, não tinha informação dessa... esse tipo de informação, eu nunca escutei isso de ninguém. Então você era muito bom. Você é CDF. Não, e ele entrou cedo na escola. Entrou lá nas Três Bruxinhas, bem novinho. Mas 16 anos já pode ir para a faculdade? É isso que eu não sabia. Pode. Não, pode. É? Se você ter terminado o colegial, se tiver os requisitos. Até antes pode. Mas você tinha terminado o colegial com 16? Já tinha terminado. Tinha terminado o colegial. Entrei no terceiro colegial com 15, 16 me formei. Caraca. Aí você foi fazer, nem você sabia, né, Sabrina? Tá aí. Um gênio. Aí você foi fazer ciências da computação. Isso, áreas da Microsoft, da IBM, são certificações que são reconhecidas internacionalmente, em qualquer lugar do mundo. Uhum. E me formei bem até na faculdade. Então, com conhecimento muito legal. Tanto Não ficou em DP nenhuma? Não, nunca peguei DP. Vem com essa sacanagem, a gente tá com 16 anos, Julinho. Ele podia não saber nada. Eu queria ter a informação. Então, não precisa saber nada. Queria saber nada, porque o cara é um crânio. Mas eu nunca fui o CDF, que nem você falou. O cara que estuda, não. Eu gostava realmente de fazer esporte, bagunça com os amigos e tudo mais. É que realmente aprendia fácil. Tinha facilidade para aprender. A Larissa nunca estudou para nada. Ela sempre prestou atenção na aula, minha filha. E... Dessa nova geração agora, dessa turma que tá vindo, eu não sei não, se não tá regredindo, hein? É devido à facilidade do conhecimento através disso aqui, ó. Isso aí tá acabando. Isso aqui facilita muito, então você não tem mais curiosidade de estudar nada, nem procurar nada. Vou no Google. Morre a criatividade. O que acontece hoje, só assim, pegando uma deixa aqui, uma coisa que eu notei aí, por aí a gente abre um leque, tá? Eu sempre fui bom de cálculos. Sempre fui bom. Eu fazia questão de decorar a tabuada. Agora você pede uma conta para mim, eu não consigo fazer o cálculo, porque a calculadora tá na porcaria do meu celular. Facilita muito. Entendeu? Então, daí você tira uma noção de como é a geração que nem aprendeu como a gente. Mas aí você foi fazer a tecnologia da informação. Quando você saiu de lá, você não saiu empregado aos 20 anos? Na verdade, quando eu fazia faculdade, no meu terceiro ano, eu fiz um estágio na D-Link. E como estagiário, fiquei acho que uns 9 meses como estagiário. Aí fui efetivado, fui até lá que eu trabalhei com o Peterson. E de lá que eu decidi ir para Austrália. Para Austrália. Eu não poderia assumir um cargo de gerência, no máximo a coordenação, porque o inglês não era tão bom. Então, quer saber? Eu vou fazer um intercâmbio fora, né? Fui para Austrália, estudei bastante inglês, trabalhei numa empresa de tecnologia lá também e voltei. Fui trabalhar na Microsoft, aí fiquei um pouquinho na Microsoft, mas eu tinha feito uma entrevista na TD Ameritrade, que é uma das bolsas de valores dos Estados Unidos. Acabei passando, me chamaram, eu fui trabalhar lá na TD Ameritrade, fiquei mais ou menos um ano e decidi abrir o meu negócio na área de tecnologia. Eu acho que eu me arrependi pelos 2 primeiros anos. Mas você abriu o quê? Criação de software? Não, na verdade eu abri uma empresa que prestasse suporte de informática para outras empresas. Computadores. Manutenção de computadores. Exatamente. Até uma das pessoas que hoje não está mais aqui entre a gente, mas que me incentivou isso indiretamente, que você provavelmente conhece, o nosso grande Chitão. O Chitão. Já se foi, né? Tragicamente, infelizmente. Tragicamente, infelizmente. Não sei por. Então abri essa empresa de tecnologia. A empresa cresceu, realmente. Foi aqui? Abri em Boguaçu, mas antes de eu vender ela, a nossa sede ficava ali na Avenida Moema mesmo, um quarteirão da Avenida Ibirapuera. Aí você abriu a empresa, e depois você vendeu a empresa. Isso. Mas por que tinha aqui em Moema? Em Boguaçu, a gente não pagava aluguel. E eu fui para São Paulo, que a maior parte dos meus clientes eram de São Paulo, né? Então foi quando... foi para atendimento lá. Exatamente. Aí foi quando a minha amiga Rafa Prado, apareceu lá na empresa para me atender na parte de seguro de vida.
Eu era cliente de uma empresa aí chamada Prudential. E a Rafa falou assim, vamos trabalhar lá, que você vai ganhar dinheiro. Realmente a área de seguro é muito boa. Eu não sei dizer se eu tive mais sucesso na área de tecnologia ou na área de seguro, mas realmente foi muito bom. E de lá para cá, o seguro de vida passou a ser uma paixão e não largo. E fonte de renda. E minha fonte de renda principal, exatamente. Tudo bem. Quando que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos num evento. No evento de empresários, exatamente. Ó, a gente estava num evento e aí, por um acaso, o rapaz que estava dando treinamento lá, o Michel, né? Foi isso mesmo, Michel. Ele perguntou com o que eu trabalhava eu falei, ela, poxa, eu trabalho com isso também. E aí ela veio falar comigo. E eu me apresentei pra você. E aonde que era essa feira? Lá em Alphaville. Em Alphaville. É aquelas igual, aqueles encontros igual quando tem feiras assim que vocês estavam, é isso? É mais ou menos foi um treinamento com estratégias de venda e assim, nesses treinamentos eles vendem muito também o emocional, aquela crença de que a gente pode, que a gente consegue, que de fato é. Eu acredito, isso ajuda bastante. Até ajuda mesmo. Alguns gatilhos, sim. Sim, exatamente. Você vai lá e ouve tudo do mesmo, mais do mesmo, mas às vezes aquilo dá aquele insight e você sai de lá com várias ideias. Verdade. Então, querendo ou não, eles te ajudaram. Não falou nada que você não sabia, mas te ajudaram realmente a dobrar seu exatamente, é um coach. Eu gostei dele logo de cara, achei ele muito agradável, simpático. Eu acho que também o ambiente... E a empresa que a gente trabalhou em contribui, a empresa que a gente trabalhou, então a gente já tinha muita coisa para conversar. Ele era daqui do Embu e eu do Capão, então eu falei, vamos marcar já um café. E aí que a gente começou a se conhecer um pouco melhor, né, Vlad? Ela foi da Prudential também. Ela foi também? Também. Depois que eu saí do Safra, eu comprei uma franquia da Prudential também. A Prudential é uma empresa de... corretora, seguro de vida. Seguro de vida. Exato. Tá. Aqui no Brasil é só seguro de vida. É uma financial lá fora. Isso. Nós falamos um pouquinho de vocês e vocês podem voltar a qualquer momento para falar o que vocês quiserem, tá? Mas eu acho que a partir de agora é bom a gente entrar um pouco no... Não, tem muita coisa de porque para plano de saúde, seguro, tem uma lista aqui, Júlio. Principalmente sobre planos de saúde, tá, Sabrina? Eu acho que eu vou judiar um pouquinho da senhorita, né? Vamos que vamos. Vocês dois têm famílias hoje, assim? Você é casada, você é casado? Não, você você é casada, Sabrina? Sim. Sabrina e tem os princessos. Dois. Tem uma menina de 14 agora. Qual que é o nome? A Penélope. Isso. E o menino? E o menino, o Miguel, de 5 anos, vai fazer 6. 6 anos. E o Marcos, meu marido, um beijo. Deve estar assistindo a gente aí, né? Com certeza. Corintiano roxo, viu? Corintiano roxo. Nossa! Então, Marcos, tem um cara Sofredor, coitado. Marcos, tem um cara aqui pra você bater aqui, Sofredor, coitado do palmeirense folgado aqui pra você bater. Tô com dó dele já. E você é solteiro, o Vladimir? Sou solteiro. Eu tenho 2 cachorros. 2 cachorros. Deixa eu falar pra vocês aqui. Cortou. Toda vez que acontecer isso, só é continuar no link, porque volta a mesma transmissão aí, tá? Aonde que nós paramos? Nós paramos no Vladimir ali. Nós vamos começar a falar dos planos de saúde com essa... Não, a gente estava falando dos filhos dela, depois falamos do esposo. Eu li lá você quem é a Sabrina e tal, isso aqui. Eu fui lá no seu Instagram dar uma olhada lá. Vamos lá, gente? Vamos falar um pouco sobre a área de vocês? Vamos. Nós temos aqui Vamos fazer o chat já, Fernando? Vamos fazer o chat que a gente entra direto nas perguntas do plano de saúde aqui, depois a gente passa pro seguro de vida. Mete o dedo no like aí, curte o nosso vídeo, tá bom? Porque aí chega para mais pessoas, que agora nós vamos falar sobre planos de saúde e seguro de vida. Tenho muitas perguntas a fazer. Um abraço para o meu amigo Nil Rocha, nosso patrocinador do Tijolo Ecológico. Parabéns pelo conteúdo, um forte abraço, Nil. Marlene Alves Borba está nos assistindo. Minha esposa, a patroa, minha linda, meu amor, e minha namorada. Bing, eu não vou ler tudo que você escreveu aqui não. E o Marcelo Bing, que deu boa noite, que manda um grande abraço para todos. Aí ele fala, Vladimir, gente boa demais. E aí depois ele chama seu marido de coitado, porque é corintiano e ele é palmeirense. E fica fazendo as baboseiras dele. Melhor a gente nem comentar isso aí, não, tiozinho. Deixa esse coitado sofrer. Vamos falar sobre o plano de saúde? Sabrina, começando pela senhorita. Os planos de saúde, eu sempre olhei... Eu já vendi plano de saúde. Eu vendi Unicor.
É Unicor, né, que fala... como é que era, não sei o que, Unimed, vendi, Amil, eu vendi esses planos de saúde, eu trabalhava na Praça da República. O que eu percebia é que tinha sempre alguma mudança. Eu estou sempre vendo o plano de saúde em alguma polêmica que não cobre isso e que não cobre aquilo. E isso, na minha visão, tá? Gera um bloqueio para quem quer ter um plano de saúde. E aí as pessoas falam assim, mas se não cobre isso... Quando eu precisar, não vai adiantar. Não vai adiantar. É uma fortuna e tal. Você passa por situações como essa ou não? Passo por muitas situações como essa. E como que você dá uma volta por cima nisso? O que você explica? Eu tô aqui, eu tô comprando com você agora, tá? Tá. Esse negócio aí não cobre nada, depois eu vou lá... O que isso vai me dar? Júlia e Fernando, o mercado de plano de saúde, há mais ou menos uns 10 anos, ele não cresce nem diminui. As pessoas que têm, elas trocam. Vão trocando de plano de saúde. Então, assim, obviamente tem aquisições novas, mas não é o mesmo volume da troca de planos de saúde. E, geralmente, as pessoas trocam os planos de saúde por conta de mudanças, reajustes, descredenciamento de hospitais. Então, às vezes, a pessoa contratou aquele plano porque ele quer passar naquele hospital. E aí a seguradora fala, não vou mais atender. E aí a pessoa, como é que eu fico agora? Então, ele é obrigado a procurar um corretor para que tire as dúvidas, mostre outras soluções. Por conta desse motivo de ter muita mudança, é que a gente está o tempo todo trabalhando, renovando, mudando, apresentando alguma outra solução. Teve algumas mudanças com os planos com coparticipação. Antigamente, as pessoas, você falava em coparticipação, as pessoas, Deus me livre, não quero nem saber o que é isso. Já hoje, as seguradoras estão mudando e aderindo com força ao plano com coparticipação. Tem seguradora, inclusive, que hoje só comercializa plano com coparticipação. Quantas vidas? O que é... Primeiro, Fernando, o que é coparticipação? Eu já estou boiando. Coparticipação é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. Funciona da seguinte forma, tá? Vou falar de uma forma bem simples para vocês entenderem e as pessoas também. Digamos que você pagaria, vocês dois são sócios, e pagaria num plano ali R$ 1.500, um plano tradicional. Que é aquele plano que você usando ou não, você vai pagar aquele valor. Tá? O coparticipação, você paga 1.000. Então, quando você utilizar, você coparticipa com pequenos valores. Por exemplo, fez uma consulta, depois vai vir discriminado ali no boleto R$25 daquela consulta. Geralmente tem um teto, né, que a pessoa fica preocupada. Mas e se eu me acidentar, se eu ficar internado, se acontecer de tudo? Já ia perguntar isso. Então, geralmente, não são todas, tem um teto ali mensal. Por exemplo, você pode usar de tudo que não vai passar de R$270, por exemplo, tá? Entendi. Ou outros casos que a coparticipação é por item, o limite de coparticipação é por item. Então, digamos que o plano de saúde ele paga R$100 para o médico. Você vai coparticipar com no máximo 30%, que seria R$30. Captei, mas você tem a mensalidade normal. A mensalidade de 1.000, vamos supor. Então, você está economizando 500 ali todo mês que você não está utilizando. E aí, quando você utiliza, você coparticipa com pequenas taxas. Para quem que eu recomendo esse plano? Para quê? Por exemplo, eu tenho 2 crianças, mas a gente não tem uma rotina de ir no médico. A gente vai, assim, para fazer exames ou quando precisa passar no pronto-socorro, mas não é algo, assim, de 2, 3 vezes por mês. Então, pra gente vale a pena. Aí você oferece um plano familiar, que o individual é um preço. Exatamente. Quando é um plano... Vamos pegar aí a sua família. É você, o maridão e 2 crianças. Exato. Então, nós temos... a menina, você falou que tem 14. O menino tem... 5. Então, nós temos uma criança, praticamente. Uma jovem. Adolescente. Né? Uma adolescente. Fala jovem assim, não que ela vai se sentir. Adolescente. Uma adolescente. E aí nós temos você e o seu marido meia idade. Uma idade, como que eu vou falar então? Uma faixa etária. 35. Uma faixa etária de 35. Porque nós vamos usar isso depois para perguntar sobre os planos. Isso é um valor. É isso que eu acredito. Isso é um valor. Porque se você tivesse 50 anos e o seu marido 60, era outro valor. Faixa etária. Exatamente. Hoje, existem 3 formas de comercializar o plano de saúde. A primeira, como você citou, é a pessoa física, que precisa apenas do RG e CPF. Certo. Só que essa modalidade, ela é um pouco mais restrita.
Então, por exemplo, se você quer um hospital da Redditor, já não consegue fazer dessa forma. Então, você teria que ir ou para a opção de planos por adesão, que é como eu citei, né? Entra pela Qualicorp, por exemplo, um advogado. Ele vai entrar ali pela CASP, então ele vai fazer o plano pela entidade de classe dele. Ou através de um CNPJ. A administradora nada mais é que um grande CNPJ que acaba englobando ali várias categorias, várias profissões e formando grupos, né? Mas no CNPJ você precisa ter uma quantidade de vidas, 4, 5, não sei. No mínimo 2. No mínimo 2 vidas. Agora, sobre as faixas etárias, realmente, até 18 é uma idade, então é de 4 em 4 anos a mudança ali de faixa etária. Então, realmente, o salto, o grande salto ali 59. é 59. 59 é aquela... Paulada. Então, você acha justo, Sabrina? Não tem justiça nesse caso, não há justiça. O nosso país hoje, a gente sofre bastante com a questão da saúde e da educação. A partir de quanto? Depende do tipo de plano, depende da exigência do cliente. Um individual, tem plano às vezes de R$200, R$150. Não, vamos para a faixa etária lá de cima. 59? Júlio César, 49 anos. 49, um plano regional, ali você consegue por uns R$600, mais ou menos. Não é barato. Não é caro, porque se você for... analisar o que mas cobra. Com plano regional. Então. Não, mas cobre tudo. Cobre urgência, emergência, cobre para mulher parto, exames, cirurgias. Então, ele é um plano completo. Certo. O que ele não cobre? Cirurgia estética. O normal. Às vezes a cliente fala, cobre silicone, cobre... Não. Mas a psicologia não cobre. Sabrina, a estética de verdade, eu nem preciso disso daí. Né? Eu tô livre disso daí. Tô bem resolvido, Sabrina, com isso. Photoshop hoje foi muito bom. Não vamos perder a linha de raciocínio. Apesar que existe um plano de saúde que cobre sim. Não, exclusivo para isso. Mas é caro. Já existe, tem que ter uma intenção realmente por trás para valer a pena. Nós não estamos falando de cobertura para estética. Um plano normal para uma pessoa no perfil que eu te falei a partir de R$600. Em média, né? Em média, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro e tal. E a gente faz carência? uma análise. Por exemplo, aqui você está em Bugaçu, a gente faz uma análise o que teria de cobertura próximo a você. E aí eu te dou as opções. Olha, você tem esse que vai cobrir tal hospital, tal laboratório, tem as clínicas aqui com o doutor tal aqui perto da sua casa. E aí, quer esse? Esse aqui gostei, mas ficou um pouquinho caro. Tem um valor mais baixo? Aí eu faço, olha, tem essa opção aqui que é... Você vai adequando. Isso. Mas aí tem um teto também, aí chega um limite que você não consegue mais. Ficou no valor que ele quer, mas não atende o hospital que ele quer. O hospital que vai atender muito longe, então não vai satisfazer. Toda essa pesquisa que eu faço, essa busca é para entender o que ele precisa. Até aproveitando isso que a Sabrina passou, você falou no começo, né, que o pessoal reclama, poxa, depois contratei, não cobre isso, não cobre aquilo. Essa é a diferença de você comprar um plano de saúde com uma corretora, onde faz esse trabalho lá do começo. Quais são suas necessidades? Qual é o seu momento? Onde você mora? Importante. E vender, exatamente, e não fazer uma venda pelo dinheiro, porque aqui a gente acompanha o cliente no pré-venda, durante e depois. Se um cliente da Sabrina, procurar a gente depois de 2 anos que comprou, estou com dificuldade aqui, assim, a gente vai auxiliar. Então, essa é a diferença de trabalhar, de fato, com uma corretora, aí não vai ter esse risco. Assistência, né? Exato. Olha, não tenho reembolso, ou não atende tal coisa. Eu vou perguntar sobre isso para ela agora, inclusive. Pode ir lá. Eu costumo até dizer que o corretor de seguros, ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. É quase um policial, então. Né? Então vamos lá, Sabrina. Eu vou fazer um monte de pergunta, porque senão o Júlio não deixa eu perguntar nada. Primeiro eu vou perguntar da portabilidade, da carência da portabilidade, da transferência, que é diferente. Então vamos lá, para portabilidade. Se facilitou muito de 3, 4 anos para cá, fazer a portabilidade do seu plano de saúde. É óbvio que você vamos entrar naquela celeuma sua de encaixar a pessoa no momento mais correto, com o hospital, com aquelas coisas todas. A portabilidade, ela traz carência
carência? A portabilidade, ela é um procedimento que a gente faz quando o cliente ele tem alguma doença pré-existente. Digamos que um cliente teve um câncer há uns 5 anos atrás e o plano dele teve muito reajuste, ficou muito alto, ele não consegue pagar. Se ele for fazer uma migração comum, ele vai ter ali 24 meses para doenças pré-existentes. Para o restante, tudo ele pode usar. A carência de 24 meses para Para pré-existente. pré-existente, para aquele item lá, que Pra no aquele- caso eu estou citando Sim. o câncer, né? Sim. A portabilidade é isenta qualquer carência, porém é um procedimento diferente. A gente faz ele pelo portal ali do Gov. O próprio cliente consegue fazer, mas é um pouquinho complexo, então geralmente é necessário que a gente ajude. Desculpa. Não é nada com você, tá? O que foi? É que tem uns palhaços aqui escrevendo umas besteiras aqui, eu tenho que ler antes, e eu acabei lendo E rindo e junto. rindo enquanto você estava falando. Me perdoa, não tem nada a ver com o que a Continua. Bom que Sabrina está descontrai. falando. Vamos Vou que continuar. descontrai, que é um Cê- papo sério, né? Você entendeu aí, né? O papo é sério, gente. Ô, Bingri, por favor, Sabrina, prossiga. Então, existe sim. E o outro método é uma cópia das carências que já foram cumpridas. Então, se o cliente ele já tem um plano de saúde ali por mais de 1 ano e o plano é compatível, como compatível? Ele está mudando de um plano nacional para nacional, tem uma similaridade, ele consegue migrar de um plano para o outro sem cumprir novamente as carências, porque ele já cumpriu no plano anterior. Imediato. 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 Então, ele entrou, já pode usar o plano. Há alguma oneração suplementar na troca de plano? Não, somente nesses casos pontuais que a pessoa ali tem uma doença pré-existente, por exemplo, tem um stent no coração, então a gente tem que ter um certo cuidado, por isso que é importante ressaltar o que o Vlad falou. Geralmente não é comum, tá? Mas pode acontecer de alguém entrou no ramo ali por acaso, vou entrar nisso aqui, vou ver o que vai dar. E acabar fazendo coisas que não pode fazer, tirando um cliente que às vezes recebe um remédio ali do plano de saúde, por exemplo, uma esclerose. Então aquele cliente recebe um medicamento, ele tem já Medicamento regular já exato, tá tudo certinho e, inconsequente, acaba mudando esse cliente para um outro plano. Não pode fazer isso. A gente tem que fazer um estudo para ver se o ideal é a portabilidade, para ver se o ideal é só a migração de uma forma mais simples. Então, depende do que acontece ali pra gente... Então, por exemplo, se eu tiver um CNPJ, ou 4 vidas, que a gente chama de vidas, né, normalmente assim, e eu passar por um plano separado, a oneração desse valor, a oneração, ela pode aumentar individualmente? Pode ser. Ou normalmente aumenta? Normalmente, sim. É mais vantajoso você fazer um plano através do CNPJ mesmo. Dependendo da situação, tem uma vida ali acima de 60 anos e as outras jovens, assim. Então, para não agravar aquela pólice, a gente migra essa pessoa de 60, às vezes um Prevent Senior, um plano, né, que ele vai ser bem atendido, tem até um carinho, assim, especial. Então, os planos sêniores hoje está sendo bem utilizado por conta de custo e para diminuir, às vezes, o valor daquela pólice no geral. É uma alternativa. Deixa eu só falar que tem um pessoal que tá fazendo Pix aqui pra gente. Brito também fez um Pix aqui pra gente. Vamos ler o comentário. Inclusive, hoje eu e o Fernando, viu, Brito? Nós falamos no início, tivemos aí no estúdio. Agradecemos por isso. Em breve teremos novidades aí. Eu fiquei bonito, Fernando, é isso que vocês estão vendo aí. Tá? Não Mas tem nem, como. coitada da Gabi, mas nem com Photoshop, cara. A Rosângela Proença está nos assistindo, que é a sua irmã, né? Minha irmã. Ela está aqui nos assistindo. O Eduardo Brito, né? Enfim. E o Andy Bruschi também está aqui nos assistindo, como eu tinha falado. Eu quero só fazer um link aí do que a Sabrina estava falando, que ela falou do stent, que fala... eu falava... Stent no coração. A molinha. Meu padrinho acabou de colocar essa porcaria aí, que é um negócio cardíaco, não é isso? Exatamente. O plano fica mais caro quando tem essas questões? Não, ele não fica mais caro, porém a mudança é que é mais dificultosa. Então, por exemplo... para a mudança. Para a mudança. O velho tem stent, tem marca-passo, tem válvula. Coitado do velho. É mesmo? Ele tem tudo isso? Tem tudo isso. O plano do velho custa 28... Não pode nem falar. Mês. Então, caro. assim... É caro. É dificultosa, mas dá para fazer. A gente faz com muito cuidado para que o cliente... Porque o nosso maior medo enquanto corretor, o meu maior medo, é fazer uma migração daquele cliente
que aparentemente vai ficar mais barato, ele vai ficar satisfeito e depois ele vira a ter um problema de atendimento. Se o cliente parar ali na porta de um hospital, tendo um infarto e falar, o plano não vou cobrir. E aí? Aí eu vou atrás do corretor, atrás do corretor e quebro na... Entendeu? Mas é por isso que eu tô falando. O tamanho da responsabilidade do corretor. Lá onde eu trabalhava, um dia chegou um senhorzão lá, deu uns tapas na mesa e tal, foi quando eu saí fora do plano de saúde. Porque na época a gente até achava que a gente tinha que mentir um pouquinho para conseguir vender. Hoje já não dá mais. Hoje em dia é o contrário, você tem que ser super sincero. Antigamente, na época que eu comecei, a gente ia com um bloco assim, de proposta para preencher e assinar. Então nós íamos até a casa do cliente. O cliente nunca te viu na vida, mas ele te recebia ali. E aí a gente conversava um pouco, então rolava uma identificação. Hoje, ninguém mais quer receber ninguém. É tudo pela internet. Tudo pelo telefone e às vezes por chamada de vídeo. Quando é chamada de vídeo é até melhor, que a pessoa te vê o seu escritório. Então, assim, a gente vê com tantos golpes, com quanto que a gente tem que se mostrar quem é a nossa história e mostrar para o cliente o trabalho que a gente faz. Eu acho que o maior diferencial é realmente esse acompanhamento, porque se o cliente quiser, ele fica comigo a vida toda. Mas você tocou em um ponto muito importante, que tão importante quanto vender. Como que a gente pode escutar de você para a pessoa não cair em um golpe, para a pessoa não cair em conto de fadas e tal? Qual algumas medidas básicas que a pessoa precisa tomar? Se eu fosse uma cliente e quisesse fechar algo com alguém, eu procuraria me cercar do máximo de informações possível sobre a empresa, o CNPJ, se tem escritório próprio, quantos anos está no mercado, as informações que a pessoa passa. Alguma referência, às vezes um site, o Google, Reclame Aqui. Tem muitos meios. Antigamente não tinha nada disso. Antes de fechar algo com alguém, procure saber sobre aquela pessoa. O Google tá ali. Se eu colocar Sabrina Lobel, vai aparecer ali todo o meu histórico, inclusive o vídeo lá da época que a gente chegou aqui em São Paulo. Que bacana. Pois eu vou fazer isso. Procure. Ô Julinho, antes da gente entrar no investimento de vida, eu mudei já o termo, tá? Eu só queria que a Sabrina desse uma esclarecida pra gente dos reembolsos. Prazo, quanto tempo a corretora ou a operadora tem para ressarcir isso? Só um breve relato, porque tem algumas pessoas que estão me perguntando isso. Tá, e em qual ocasião também que se usa para poder receber o reembolso, né? Complementando. Ótima pergunta, hein? Vocês estão antenados. Estão afiados. É isso aí. É que você combinou antes, a gente tá cumprindo aqui a... Arrisca, né? Nós estamos com o roteiro aqui, ó. E o pessoal pergunta mesmo se é combinado. Olha, o reembolso, ele é utilizado, digamos que o Vlad me indicou um gasto. Só que esse gasto, ele não atende nenhum plano de saúde. Então, eu vou fazer a consulta, vou pagar essa consulta e aí depois eu vou pedir o reembolso. Pode demorar até 30 dias, tá? E é integral? Pode ser que sim, às vezes não. Depende do plano que você tem. E cada empresa tem uma política nessa devolução. Exatamente. Por exemplo... Então, tem que consultar antes. Eu não posso ir lá no gastro, já faço a consulta e me devolve aqui, não é isso? Não. A consulta do gastro é R$5.000 e chega pro plano, ó, preciso ressarcir 5 existe mil. Um não teto, existe. tudo isso. Então, tem que consultar antes. Tem que consultar antes. Tudo isso é feito nessa pesquisa prévia. A gente pergunta tudo. O que é importante para o cliente, se ele passa em médico particular, se é médico do convênio. É feito uma série de perguntas para a gente identificar o que vai ser melhor para o cliente. Maravilha. Fernando, você não sentiu que é o seguinte, é mais fácil para o Vladimir arrumar cliente, porque um exemplo, não vou ser maldoso aqui, gente, eu não entendo isso como maldade. A pessoa fecha um plano de saúde com a Sabrina e a pessoa fala assim, olha, tem um diagnóstico aqui no perfil dessa pessoa. Aí você indica pro Vladimir ou não? Isso não rola. Olha só. Não, falando assim? De sacanagem, mas é uma pergunta... Se a pessoa tem alguma pergunta... Já tem uma pré-existente, já muda pra você, já vai lá com o Vlad assim, faz o segurinho de vida, porque tá ruim, velho. Mas é o contrário. Já tá meio ruim. É aí que tá o problema. Realmente as pessoas esperam chegar a esse ponto, mas o Vida, por exemplo, provavelmente ele nem não vai ser aceito. A não ser que eu minta. E a gente não vai mentir. Porque foi uma brincadeira minha, hein? Não, mas isso que você falou faz sentido. Eu tenho até uma cliente aqui em Bugaçu, não sei se ela tá ouvindo, ela vai ouvir, não vou dar o nome dela, mas de repente falando da história pode ser que você conheça.
Mas ela, quando eu ofereci o seguro de vida para ela trabalha por conta, não tem beneficiários, então ela não precisava deixar algo para se morrer. Se ela queria proteção para usar em vida. E ela falou, Vlad, mas eu já tenho um nódulo, mas eu tenho preocupação sim de um câncer, ou talvez de sofrer um acidente e não poder mais trabalhar e não depender de terceiros. Legal, o que a gente fez? A gente fez um plano para ela, não mentiu em nada e mandou. A empresa volta, mede os exames mais recentes, a gente encaminha. Pediram para fazer novos exames. Olha, o nódulo dela já tem há tantos anos e nunca aumentou o tamanho. Eu vou aceitar. E o que aconteceu? Um ano depois, o nódulo se tornou um câncer e ela recebeu sem burocracia. Não sei, 10 dias mais ou menos, o dinheiro estava na conta. Então, assim, a empresa já estava ciente da possibilidade. A empresa já estava ciente, exatamente. Então, assim, ela comprou o risco. Ela comprou o risco, exatamente. Então, as principais, assim, quando a gente fala, né, Prudential, MetLife, Mongeral, eu, assim, trabalhei nas 3 empresas, tá? E hoje eu sou apaixonado por vender Mongeral. Eu acho que de todas elas é a mais humanitária e que não obriga vendas casadas, tá? Então, não tem por que mentir. E o pessoal só busca nessa hora. Poxa, eu tô com algum problema de saúde, vamos enganar? Não adianta, se eu enganar, quando for receber, não vai. E o plano de saúde ainda vai aceitar você, porque ele é obrigado. Mas ele vai te dar, que nem ela falou, uma carência de 24 meses. Para a cobertura da cobertura, da doença pré-existente. Vou deixar bem claro que a Sabrina falou, e eu prestei atenção. Isso mesmo. O meu irmão, ele faz um tratamento também, mas ele tem convênio médico já há muitos anos, um convênio médico muito bom, mas ele cobre pra gente um reembolso de quase 60 mil reais todos os meses. Caramba! Então, assim, se fosse procurar agora, talvez ele nem iria conseguir, ou o plano também ia ficar, porque eles também podem, né, fazer uma cobrança diferenciada. Então, a gente não pode esperar. Mas a gente entende também que é difícil. Qual que eu vou fazer? Tudo é caro. Tem que pagar imposto, tem que pagar plano, tem que não sei o quê. Falando nisso, Vladimir, por que ainda, para nós, falando aqui embaixo, é difícil, e aí eu estou falando por mim também, eu olhar com bons olhos para um seguro de vida. Eu não olho assim com um seguro de vida, uma possibilidade de tudo que você está falando aí, até tenho ciência de cobertura e tal. Como que você faz para chegar em pessoas que nem o cidadão aqui que você fala? E a partir de quanto tem seguros de vida? Eu até, antes de começar esse assunto, só para finalizar o da saúde, eu vou contar uma pesquisa. Pode ficar à vontade. Que eu vi, mas isso já tem 1 ano e meio mais ou menos, do sonho dos brasileiros. Hoje, se você pudesse, o que você compraria? E se eu falar para vocês que em terceiro lugar, no sonho do brasileiro, é um plano de saúde. É um plano de saúde. Então, o brasileiro entende da importância do plano de saúde. Agora vamos lá, do seguro de vida. Foi muito vendido por bancos, aquelas vendas casadas, né? Poxa, você quer um empréstimo? Faz um segurinho de vida. Ou, poxa, me ajuda aqui para bater uma meta, faz e na hora que precisa, não recebe. Porque o banco, ele não é um pagador de benefício, diferente das seguradoras. As seguradoras, sim, elas estão lá para pagar benefício. Também aquela coisa, eu vou fazer um seguro de vida para outro receber o dinheiro quando eu não estiver mais aqui? Não, mas a ideia não é essa. O seguro de vida tem dezenas de produtos e um deles é para morte, o restante é tudo para uso em vida. Fala um pouquinho para mim, por favor, sobre quais os produtos e sobre esse valor de R$50, o que cobre. Vamos lá, vamos pensar até, pode usar o perfil do Júlio? Por favor. Vamos lá. O perfil do Júlio. É o mais bonito então, da mesa, a gente entende. Tem filho hoje, Júlio? É o mais acabadinho também. Que eu saiba, não. Tô praticando e pratico bem, hein? Mas não tenho filho, não. Mentira também. Você tem alguém que depende financeiramente de você? Graças a Deus, não. Perfeito. Eu queria ouvir isso mesmo, tá? Porque aí a gente vai chegar no perfil que realmente as pessoas acreditam que não precisam. E hoje você trabalha por conta. Não custa nada minha mãe, meus irmãos pagar minhas contas. Pensar que realmente depois de 1 ano é um problema se eu vir a ficar alguma coisa mais distante, né? Dá pra aguentar um pouquinho mais, mas tudo bem. Vamos pensar 5 anos. Vamos pensar em 5 anos. 3, 5 anos, tá? Ou vamos pensar assim, você ainda tá na sua fase produtiva, Júlio. Sim. Você tá na fase de construção, realmente. Embora a gente sabe também que a cada 100 pessoas que aposentam, somente 5, preciso virar pra câmera, né? Mas tá tranquilo, tá bem ainda. Somente 5 conseguem se manter. O restante depende de fazer um trabalho extra, depende da família. Exatamente. Então, assim, imagina se na parte produtiva eu ainda tenha que usar das minhas reservas, poxa, isso que você falou pra mim, 1 ano, 2 anos de reserva, cara, você também tá aí um número, não sei se você sabe, hoje 78,5% dos brasileiros estão inadimplentes.
Sim, eu tenho conhecimento disso. Então, você já imaginou? A gente está falando de cada 10, 8 pessoas tá apertada. Quebrada, exatamente. Um pouco por falta de instrução financeira nas escolas, em casa. A gente sabe também que o brasileiro não ganha bem, então às vezes falta. E o consumismo, né? Eu acho que eu ganho aí, tá? Ó, só para te interromper, eu ganho aí. Eu não sou um cara que vivo do básico, tá? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em viver no básico, entende? Entendo. Eu não tenho problema nenhum. Assim, se eu tiver de comer arroz e feijão, eu vou comer arroz e feijão com uma boca mais gostosa do mundo. Tô aqui me gabando, não, tá? Eu tô falando que é real. O Fernando me conhece, sabe que eu sou bem seguro para essas coisas. Ele também é. Tá, só que o Fernando ainda tem algumas extravagâncias que eu não tenho. Não, tem vinho hoje. A Marlene já botou na geladeira. Mas o Fernando é rico, né? Não. Sou rico de saúde, mas hoje é terça-feira, né? Tem algumas extravagâncias. Eu nasci rico, só não com dinheiro, né? Não, eu sou... O pessoal... Eu tenho problema social. Eu nasci rico, mas sou pobre. Eu tenho o status de rico, eu tenho tudo de rico, gasto como um rico, mas não tenho dinheiro. Fernando, para de jogar essas coisas pro universo, Fernando. Não, mas hoje tem vinho, que hoje é terça-feira. Eu sei. Importante ouvir isso. O cliente vem para mim e fala assim, Vlad, eu quero fazer uma cotação de seguro alto. É uma área que a gente entrou recentemente para atender os nossos clientes. E fala, Vlad, eu quero fazer o seguro do meu carro. Aí você faz a cotação dele e já manda para ele, às vezes, rapaz jovem, você manda lá para ele, você já sabe da rotina de vida dele, porque naquela conversa você tirou tudo, você vai lá e leva um seguro de vida para ele de R$50, que eu te falei. Pra quem trabalha por conta, pra uma invalidez, coisa assim, não, Vlad, não vou fazer isso aí não tenho dinheiro. Mas o seguro do carro tá dando 3 pau. Você vai aumentar aqui R$50 na parcela mensal. Não, mas não vou fazer isso não. Ele acredita que ele pode bater o carro e dar PT, mas não acredita que no acidente ele pode... perder uma perna, pode ficar inválido. É porque morrer ainda é o menor dos problemas. Se ele morrer, ele não vai ter prejuízo para ninguém. No máximo para pagar ali o velório. Agora, se for um pai de família e que tenha bens, talvez ele também pode prejudicar, que é a parte do inventário. Onde a gente tem produtos hoje também no seguro de vida para garantir o inventário. Mas na fase produtiva, o pai de família, o que ele protege? Ele protege o padrão de vida. Então, a quanto eu preciso hoje para os meus filhos terem moradia, terem comida na mesa e uma escola X. Ele vai fazer uma proteção. Ah, captei. Aí você fala, eu falo 3 mil, aí você fala, maravilha. Então, é em cima disso que você faz a cotação. Em cima disso que você vai fazer a cotação, exatamente. E então... o que cobre nesse caso? Vamos lá, aí vamos voltar lá para o julho imaginário, tá? Tá. Eu só tenho um mês, assim, se acabar minha reserva em um mês, no outro mês já estou ferrado. Eu sou sozinho, aí eu pago umas contas, dá 3 mil por mês. Qual seguro que seria adequado para mim? Depende da situação, Júlio. Você ficou inválido, por exemplo. Ele precisa trabalhar com a possibilidade da invalidez da perda de uma perna. Eu estou tratando a primeira sem se tornar inválido e a segunda eu ia tratar como inválido. Inválido você já é. A ideia... Cala a boca. A ideia é a gente montar um planejamento pensando realmente em todos os riscos. Tá. Doenças graves, a invalidez. Então, a gente precisa saber com que você trabalha. Às vezes você é um CLT, você já tem, então, o INSS. A gente vai entender, mas você está pagando por onde? Pelo piso, 1.000. Se eu preciso de 3 mil de renda, aí eu vou ter 1.000 no caso de uma invalidez, já que eu trabalho CLT, só falta 2. Então, eu vou fazer. Às vezes o Júlio, que você falou, tem reserva. Quanto que é a reserva? Hoje, quanto está pagando num investimento conservador, daqueles realmente com... fundo garantidor, tudo mais. Poupança não. Poupança aí já é jogar dinheiro fora. Você falou garantidor. Mas sabia que o investimento mais seguro no Brasil não é a poupança, né? Não, agora não, mas... É o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional, exatamente. Então, assim, eu vou fazer todo esse cálculo. Aí ele fala pra mim assim, um exemplo, tá? Eu tenho 100 mil. 100 mil hoje, tá rendendo a 1% conservador, ele tem mais 1.000. Então, vamos fazer uma proteção para você, Júlio, onde vai garantir só essa diferença. Então, assim, todo esse estudo tem que ser feito. Diferente de quando você compra seguro de vida com qualquer pessoa, que ele vai falar para você quer quanto de capital segurado? Me dá $500 mil, me dá 100 mil. Ele vai lá e vai fazer, mas ele não vai entender os riscos. Às vezes você não pode pagar por aquele produto todo. Então, e você às vezes quer cortar o doenças graves.
Vou deixar cortar doenças graves? Alguém que fala para mim que na família dele tem pessoas ali próximos, que o pode primo, ser tudo que tem. né? Exatamente. Não vou. Eu vou explicar da importância para ele daquele produto. A gente falou aqui do convênio, né? Isso aqui não substitui o convênio, mas ajuda. A gente tem as diárias de incapacidade, diárias de internação hospitalar, exatamente, um complemento. Fiquei internado, vou receber diárias pelo tempo que eu estou lá no hospital. A gente paga aqui também o INSS, caso se eu for por conta, você vai pagar o INSS se você tem uma empresa no Simples. A DAS, que não é obrigatória para o Simples Nacional, mas a gente paga. E no caso do MEI, ele paga aquela taxinha de R$50 que já está incluso também. Aconteceu alguma coisa, ele vai receber lá aquele salário mínimo. Se eu falar para você que a gente tem um produto que a gente chama de DIT, Diária de Incapacidade Temporária, que é como se fosse o INSS, só que a diferença é que ele só garante 365 dias de afastamento. E que ele também vai te pagar pelo afastamento. Só que eu vou pegar uma pessoa agora, porque assim, quanto mais tempo você espera, mais velho você fica, mais caro é o produto. Quanto mais jovem, você entra mais em conta, e o legal é que a gente trava a sua idade de entrada. Você compra um seguro hoje com 20 anos, quando você estiver com 50, você vai estar pagando pelo seu seguro como se você tivesse 20. Diferente de você ingressar já com 50. Vai sair caro. Então vamos pensar nesse modelo, uma pessoa de 30 anos. Ela consegue garantir aí um salário de 5 mil mensal, com 70, 80 reais de produto DIT. E R$120, que é o DAS hoje para quem tem um Simples Nacional, vai garantir 1.300. Então, assim, e esse é um produto que é um seguro de vida. Só que se eu falar seguro de vida, você fala assim, não, seguro de vida tem isso aí. Então, assim, tem diversos produtos. A invalidez, como eu falei, né? Parcial, total. Um acidente. Um acidente. Doenças graves, tem produtos que chegam a cobrir 30 doenças. E as principais, AVC, câncer, infarto. Infarto é o que mais mata hoje do coração, né? Então, assim, para cada pessoa, para cada momento, um produto. Vlad, eu sou multimilionário. Para que eu vou contratar um seguro de vida? Simples, para inventário. Essa pessoa vai ter a opção de fazer um seguro puro para inventário ou um seguro resgatável, onde ele compra o capital segurado que ele precisa para fazer o inventário, paga esse produto ou de uma vez só, ou por 5 anos, 10 anos. Depois que ele terminou de pagar, ele tem aquele produto para sempre dele. E é um seguro de vida. A gente usa o seguro de vida até para fazer... O título é seguro de vida, né? O título é seguro de vida, exatamente. Fernando, só rapidão para mim não perder a linha de raciocínio. Eu quero fazer um plano de... um seguro de vida. Só que eu não quero fazer essa declaração, não quero falar das minhas reservas, nada. Como que é feito? Você pode. Até mesmo assim, ó, quando a gente atende alguém muito próximo... Realmente falta sempre muita coisa na história, né? Ele não vai falar que ele gasta mais do que ele ganha. Ele não vai querer contar a verdade de reserva. Tudo isso dificulta pra gente, tá? Então, quando o cliente não quer, eu vou até falar, não sei se vai estar ouvindo aí, o meu irmão Antônio Carlos, ele é um amigo meu. Não, ele não quis te expor, não, tá? Antônio, só para ser exemplo. Vou deixar bem claro. Não ele te expondo, não quis me falar nada disso. Vlad, não vou falar o quanto eu tenho de reserva, tudo, mas eu entendi a lógica da parte do inventário, gostei e eu quero comprar só isso. Eu preciso de tantos milhões para fazer o inventário dos meus filhos. E ele comprou esse produto e não quis abrir o jogo. Então, quando a pessoa tem ciência e entende, ela pode falar pra gente, a gente vai montar em cima do que ela quer, mas aí por conta e risco, né? Não sei se vai estar realmente baseado na necessidade dela. E esse é meu trabalho. Tá, e a cobertura nesse caso. Exatamente. Mas se a pessoa tem ciência, o Júlio tem ciência de que a cobertura pode não ser toda aquela porque faltou informações na hora da contratação. Exato. Mas é possível, eu não vou deixar de comprar e ser um assegurado nessa forma por causa dessas informações. Não vai. Porque aí a gente pode conversar depois, tá bom? Né, Fernando? Não, eu preciso fazer outra pergunta. Tá, faz que depois eu vou ler o chat aqui. Nessa parada. Brad, hoje você trabalha com a Prudência, você falou, né? Seguradora então, Prudência. Eu trabalhei com a Prudência há 3 anos, tá? Não mais agora. Não, hoje eu comercializo 90% mão geral e 10% MetLife. Para a linha de seguro de vida em geral. Mas a gente, na verdade, para outros
ramos, temos todas as seguradoras cadastradas. Então, as corretoras de investimento, falando de investimento Tá. agora, elas estão trabalhando com outro tipo de seguro de vida que é garantido pela Prudente, que é o seguro de vida enquanto vida. Então, você investe aí, vou dar um exemplo hipotético, tá? 30 mil reais e você tem um plano para 5 e 10 anos. Você recebe o investimento em vida depois de 10 anos. Por exemplo, você investe 30 mil reais, você tem o seguro de vida normal, lá para receber, vou falar um valor hipotético, 5 milhões, se acontecer, se você precisar do sinistro, se não, você recebe 250 mil reais depois de 10 anos. Esse é o seguro resgatável. É, o resgatável, que é um outro tipo de investimento com seguro, ou é o seguro com investimento? Esse é até legal. Essa é uma pergunta muito boa que você fez. Talvez muitas das pessoas lá vão ficar chateadas até de a gente falar um negócio desse. Mas vamos lá. Seguro resgatável. Prudential, MetLife, Mongeral, Asus, Omint, todas essas vendem esse produto. O melhor produto resgatável do mercado hoje é MetLife, tá? É a maior curva de resgate. Mas quando alguém vende para você um seguro resgatável falando que é investimento, essa pessoa está te enganando. Mas como assim, Vlad? Estou colocando lá meu dinheiro, ele vai ser inalienável, empenhorável, incontestável, não entra em partilha de bens, que logo eu vou explicar isso para vocês. Por que ele não é um investimento? E para quem que serve esse produto? Esse é o produto que serve para o cara que tem grana, que quer fazer um inventário. E não vou falar só quem tem grana não, tá? A minha mãe, que é uma pessoa simples, o único produto que ela tem de vida hoje é de inventário. Uma coisa acontecer, ela já está quase finalizando, o inventário dos bens dela já está garantido para mim e para os meus irmãos. Então, assim, é um produto que serve somente para isso, para inventário ou para lavagem de dinheiro, não é investimento. Por quê? Eles vão falar para você, IPCA Caraca. mais 3, exatamente. IPCA mais 3, então mostra aquela curva de resgate lá na frente. Mas na verdade não é que é IPCA mais 3. Ele vai ter os 3 da rentabilidade, mas o IPCA é que vai aumentar todo ano para você pagar. Você está fazendo um acréscimo desse valor que vai ser rentabilizado a 3%. E se você cancelar esse produto antes do final, você tem uma penalidade. E muito grande. Se você cancelar com menos de 24 meses, você perde tudo. Tá? Um produto de 10 anos, se você cancelar com menos de 7 anos, você vai ter uma perda muito grande, tá? Então, assim, quer investir? Eu vou uma previdência. Uma previdência em 10 anos, se você colocar o mesmo valor. Ah, Vlad, mas aí eu não vou ter o seguro. Lá eu tô pagando esse valor, tá guardando, mas eu tenho seguro. Você quer um seguro? Compra um seguro puro. Eu vou falar pra você que um seguro hoje... Quer ver? A gente fez uma simulação ontem. A idade do rapaz, 39 anos. 39 anos, ele queria R$500 mil de seguro resgatável. Ô, Vlad, eu quero terminar de pagar daqui 15 anos e aí eu vou ter o capital segurado lá ou o dinheiro que eu fui colocando ali atualizado. Deu 1.500 e pouquinho por mês. Os mesmos R$500 mil de seguro puro, que eu congelo a idade dele, tá? Ia dar 170, 180 reais. Ô, louco! Aí você fala assim pra mim, mas então o que vale a pena? Vale a pena você fazer um seguro puro e a diferença, aqueles 1.300 que você colocaria ali você colocar numa previdência. Vai chegar lá no final de 15 anos, Você tem você dois, vai né? ter o seu seguro lá que você está pagando, vai ter muito mais dinheiro guardado. Agora, que eu te falei, Vlad, eu não estou fazendo para sacar, não estou fazendo como investimento. Eu realmente quero comprar um seguro de vida, onde eu termino de pagar esse seguro de vida e esse seguro de vida está ali para sempre para minha família. Aí o seguro resgatável, incrível, não tenho o que falar. Você paga ele por 10 anos e aquele capital segurado é seu. E entra aquela parte que eu te falei. Então, o cara que é empresário, tem muito dinheiro, por que também é vantagem comprar esse produto para garantir o inventário? Porque também vamos pensar, se ele tiver processos trabalhistas, processo com a justiça, ou se ele se separar, tá, da esposa, esse dinheiro não entra, esse dinheiro é dele. Então, por isso que fazem também, a gente fala lavagem de dinheiro, lógico que tem todo um filtro. Captei a pegada aí. Lógico que tem um filtro. Eu não vou poder chegar lá e vender um produto desse para um cliente se eu não comprovar a renda de onde vem o dinheiro. Sim. Entendeu? Mas ainda assim, a gente sabe que tem Mas ficou muito claro aí, principalmente essa questão do seguro puro. Gente, vocês sabem que o nosso programa está quase acabando? Já? Já Mas deu as 2 horas? foi o que eu falei pra você aquela hora. Nosso programa está quase acabando e eu tenho algumas perguntinhas aqui para fazer. Vamos lá. Eu acho que na minha humilde visão, você quebrou um pouco da minha linha de bloqueio em relação a seguros.
bacana, quebrou. Posso olhar isso com outros olhos. Mas ainda eu não me senti à vontade para comprar. Acredita nisso? Eu acredito. Agora, quando você falou no seguro puro, eu já me interessei. Essa palavra, o jeito que você também desbravou aí foi legal. Não tinha nem conhecimento disso, né? A minha pergunta é o seguinte, eu comecei, quando eu contrato um seguro, um plano com você, ele tem um período que eu preciso pagar, não é isso? Vocês determinam isso logo de cara. Então, se o seguro for puro, a gente vai congelar a sua idade, você pode escolher um prazo. Quanto menos o prazo, mais barato fica. Quanto mais longo, mais caro fica. Ótimo, é isso que eu queria saber. Então, se eu falar assim, 5 anos, você vai trabalhar em 5 anos. Exato. 10 anos e assim por diante. Mas aí você tem que lembrar que assim, ó, fiz um de 10 anos para você. Daqui 10 anos, para renovar, a gente vai fazer na idade lá daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Por isso que ele fica mais barato. Se eu falo assim, não, eu já faz um aí para 30 anos, pelo menos até os 80, eu quero que você trave minha idade agora. Ele vai sair mais caro, porque eu já tô comprando um risco lá da frente. Peraí. O Tico e o Teco aqui saíram na porrada. Vamos lá. Normal, né? Calma, Tico, calma, Teco. Vamos lá, se eu comprar hoje 49. Certo. Tô com 49, eu compro 10 anos, 59. Sim. Você está querendo dizer que eu vou pagar mais caro? Vai pagar mais barato. Mais barato. A gente está congelando sua idade por um curto período. Tá, e se eu comprar para 79? Para 79 vai ficar um pouco mais caro mensalmente o valor, porque então, eu vou congelar sua idade hoje de 49 até o seu 79, e não mais até os 59 só. Então compensa eu comprar de 10 anos. Entre aspas. Por quê? Isso que eu queria que você explicasse. O que acontece? Você compra de 10 anos, se você acreditar que daqui 10 anos, você não vai ter tanta necessidade mais naquele capital, a gente pode vir a diminuir ele e tudo mais. Ou se de repente também você tem filhos hoje que daqui 10 anos eles já estão formados, já estão se virando sozinhos, né? Se não, por que é ruim? Porque quando você chegar ali aos 59, você determina que, quer saber, Vlad, eu preciso do seguro mais 10 anos. A gente vai ter que renovar o seu seguro com a idade de 59 anos e não mais de 49. Eu compreendi. Agora, eu compreendi, tá tranquilo. Qual é o tempo mínimo que eu posso comprar? Se eu quiser comprar de 1 ano, existe a possibilidade? Na verdade, a gente tem o de morte, cada 5 anos. E os demais, proteções de invalidez, coisa assim, sim. Na verdade, se você quiser contratar hoje e cancelar amanhã, você pode. Então tá. Então eu posso comprar, eu quero fazer um teste, eu vou comprar de 1 ano. E esse valor, ele só sai depois que você analisar o meu perfil? Ou não, você já tem um valor inicial? Não, tem que fazer uma análise, sim. A gente faz um preenchimento de saúde e tudo mais. Se precisar de algum exame, a gente vai pedir. Essas empresas costumam mandar até o médico na sua residência para exames mais tranquilos, como um eletro, um exame de sangue, urina. Então, manda o médico, faz, foi aprovado, legal, você... Não vai fazer de toque não, né? Porque eu manda o médico bonitão, faz um de toque. Foi só para descontrair. Não, tranquilo. PSA tá aí, filhão. PSA tá aí. Agora você faz por de sangue. Mas disse que não é tão eficaz quanto... Agora é? Então... Fica tranquilo, né? Que o PSA tá aí. Brincadeiras à parte, gente. Para descontrair, né? Enfim, eu compreendi, tá, o Vladimir, a montagem disso. Vou analisar, inclusive, isso. Mas a gente vai ter que partir para o final, infelizmente. Vamos. Nós temos aí, não é marcado, nós temos 1 minuto. Eu gostaria de saber o seguinte, da Sabrina. Teve alguma coisa, Sabrina, que a gente acabou não perguntando, que você gostaria de ter falado e tal? Dá uma deixa aí pra gente, fala aí um pouquinho, por favor. Gostaria apenas de complementar
Assim como o seguro do carro, que não adianta fazer um seguro do carro quando ele já está batido, nossos seguros também, a gente tem que fazer antes de acontecer o problema. Às vezes acontece de o cliente nos procurar, tanto eu quanto o Vlad, e ele já tem ali um problema, já está tratando de uma doença. Então, se ele vir antes, ele vai ser coberto, vai ter todas as coberturas, né? Vai fazer todos os procedimentos. Teve uma situação de uma cliente minha, pagava mais ou menos R$700 de plano de saúde. E aí ela falou, não tô querendo mais continuar, eu acho que eu tenho outras prioridades. Essa cliente veio a ter um câncer. E aí, eles acostumados, toda a família, a tratar no Oswaldo Cruz. Então, a família imediatamente levou essa cliente para lá. Então, a gente sabe que o Oswaldo Cruz é um hospital de alto padrão. Então, o custo também é altíssimo. Sim. Essa cliente foi para UTI, fez todo o tratamento e acabou não sobrevivendo. Mas a família ficou com uma conta aí de 450 mil para pagar. Então, até que a gente estava falando ali no começo, né, sobre o americano, que é muito mais regrado com a questão dos seguros. Eu acho que a gente tem que ter prioridades, que é a nossa saúde, que é a nossa vida, né? Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Exatamente. É o seguinte, o americano ele tem a conscientização do plano de saúde, sim, mas é muito mais barato, o governo auxilia nesse momento. E aqui, eu não sei porque, a saúde no Brasil é cara, gente. É cara porque é caro mesmo, tudo no Brasil é caro. E a gente tem uma rede de proteção ainda mesmo que deficitária, mas que quando teve o problema da Covid, foi muito eficiente. A conscientização, eu acho, uma opinião minha, que a gente tem que fazer, mas o ideal seria a diminuição do preço do plano de saúde, porque muita gente, às vezes fica impagável, às vezes não, a maioria das vezes é impagável. Então é um custo muito alto para uma população que ganha muito pouco. Esse é o problema. Às vezes não, na grande maioria das vezes, como você falou da pesquisa, a pessoa quer ter o plano de saúde, mas ela não consegue, ela tem que optar ou por comer ou por ter plano de saúde. Às vezes acontece. Assim como na educação, né? Às vezes a pessoa tem os filhos, quer colocar numa escola melhor. Mas não tem condição. E, Fernando, eu vou até, essa CQ, é mais para a parte de saúde, em cima disso que você passou agora, do porquê que é caro no Brasil, lá fora não. Então, assim como o seguro, a ideia as pessoas pagam o volume, para quando tiver um incidente, eu vou lá e pago. A saúde no Brasil, além de ter poucas pessoas, a fraude é muito grande. Mas sabe que é muito grande? Para vocês terem uma ideia, na pandemia, quase todas as companhias de seguro trabalharam no negativo. Tem pessoas que fazem plano de saúde e conseguem pegar a receita suficiente para pagar o plano e ainda sobrar, vivem disso. Eles fazem um plano de saúde, só fazendo sacanagem. Amigos médicos faz e todo mês faz reembolso 5, 6, 7 mil reais e vivem disso. Então, assim, a Sul América inclusive, tá acabou fazendo, de ter uma fraude multimilionária. Multimilionária. E aí, o que acontece? Para quem está lá dentro, sobra conta. Porque se ela não aumentar, o aumento do plano de saúde, se eu estiver errado, você me corrige, esse ano foi de 20% a 40%, né? Exatamente. Depende de... Então, imagina. Foi 20. Então, mas esse aumento é por causa dessas fraudes. Por causa dessas fraudes, exatamente. Não é nem por causa deles estarem atendendo, deles estar, como é que fala? Operacionando. Não é por causa disso. Não. Eu acredito que... O operacional ele já tem uma noção do risco, tudo né? tem um culpado, né? Talvez a administração, tudo. Mas, infelizmente... O brasileiro é que prejudica as coisas pra gente mesmo, né? Você tá querendo dizer pra mim na prática que é o mesmo cara que vai e faz um gato da luz num bairro e aí a empresa não fica com prejuízo, distribui para os demais. Exatamente. É isso que você tá querendo dizer, né? Exato. Meu Deus do céu. Então, mas eu até concordo, Vlad, mas o mecanismo para se proteger disso, porque o plano de saúde, ele trabalha com muito mecanismo. O de cobrança é o melhor que existe, viu? Nunca vi tanta eficiência no plano de saúde para cobrança. Então, para combate de fraude, eu também acho que tem que ter um plano para isso, porque senão, é que eu estou dizendo, o plano de saúde vai se tornar impagável. O que acontece, Fernando, é que o brasileiro ele tem que ser estudado pela NASA. Sim. Porque eles são, assim, nós não é maioria, mas os caras criam. Você lembra da falsa carta do IPVA do carro? Que você recebia em casa, pagava. É criativo, né? Assim, os caras são os piores. Muito obrigado pela presença. Acabou o nosso podcast.
A gente começou a aquecer, a sua irmã até escreveu aqui, tem que trazer vocês novamente, tem que trazer, vai surgir dúvidas. A gente espera enfim, que vocês voltem. Vamos marcar um dia para falar realmente da educação financeira. Então, brasileiro. Maravilha, podemos marcar, tá? E depois combinamos pelo WhatsApp. Perfeito. Não neste momento, que eu estou em briga com o meu diretor, porque a agenda está suspensa, tá? Sem problema. Quando ele liberar o Pix, aí a gente conversa. É unilateral a briga, tá? Mas eu quero agradecer a disposição de vocês de vir até aqui. Eu de verdade, eu não sei o Fernando, mas... Pra mim foi muito esclarecedor. Esclarecedora para mim, de verdade. Que bom. E é uma linguagem prática. Simples, né? Simples, porque eu já vi gente Segurez. querer explicar e fica com linguagem... Segurez. E babá. E aí... Sabrina, muito obrigado. Como é que a gente acha no Instagram? Tá lá no post, mas fala para nós. O meu Instagram é Sabrina Lobeu e da minha corretora é Lobeu Corretora. Lobeu Corretora. Lá no post tá Lobeu Corretora, positivo? Isso mesmo. Vladimir? O meu tá como Vlad.junior. Vlad com W. Também está lá no nosso Instagram. Se você for lá, você já vai ver o link. Clicou. Lá você pode chamar eles lá no privado e tirar qualquer dúvida, né? Não paga para tirar dúvida, né? Consulta não. Inclusive, Júlio, bem rapidinho aqui, só para Não precisa ser rapidinho não, fica tranquilo. Tá. Isso que você comentou de chamar, de fato, né? As pessoas têm medo, embora a gente não conseguiu falar muito disso, de como eu começo a investir, poxa, meu dinheiro está na poupança, tem custo para ter um assessor? Pode chamar a gente lá. Nossos assessores, a gente trabalha hoje com a plataforma Orama, tá? Então, Orama, XP, BTG, são todas aí empresas que gerenciam fundos grandes. A Orama é da parte da Sul América. Então, se a pessoa quiser começar a investir, toda assessoria é gratuita. Ele pode sentar, conversa com um especialista, entende. O especialista monta a carteira para ele vê se ele gosta, se não gosta. E todo esse trabalho não tem custo, tá? É só chamar a gente lá que... Então, se você teve qualquer dúvida, chama o pessoal aí no Instagram. Obrigado, tá, gente? Obrigada a você. Obrigado eu. Se quiser mandar beijo pra alguém aí, aproveita aí. Que é a hora. Não esqueceu de ninguém, não? Seu beijo irmão, pra todo mundo, aí, pra não esquecer de cuidado. ninguém. Tudo bem, então? Tranquilo? Tudo bem. Beijinho pra todos aí. Então tá jóia. Fernando da Lotérica, muito obrigado. 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 Quinta-feira você tá de volta, que nós teremos a Alzira e a Perla aqui para bater um papo. De volta aqui, então, Fernando permitir. Fernando vem na quinta-feira como se eu mandasse em alguma coisa, que eu só obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, até quinta-feira. Obrigado mais uma vez. Fernando, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.